Hoje estaremos vendo o Salmo de número 134. Fizemos uma grande jornada, não? Fizemos uma jornada desde as tendas de Quedar ou qualquer outro lugar, mas estamos subindo a montanha, E a primeira ideia destes 15 salmos, cânticos de romagem, salmos dos degraus, vários autores participaram aqui. A ideia é fazer com que se espelhasse nessa subida a vida de todos nós como seres humanos, a vida do povo de Israel. Eles saem de um lugar onde não suportam mais a mentira, eles não querem mais estar ali. Eles querem ir para Jerusalém, querem entrar nos portais, querem entrar no templo, querem ser atendidos pelos sacerdotes, querem receber a bênção do sacerdote. Esta é uma grande lição deste bonito salmo, deste pequeno, grande salmo que termina esta jornada. Muitos acreditam também que este salmo era cantado quando os peregrinos estavam voltando para casa. Então, de uma ou de outra forma, era um salmo especial que tinha que ver com este conhecimento do templo, este ritual do templo, o apoio e o amor dos sacerdotes pelo trabalho, pela missão e pela bênção que davam para aqueles que estavam caminhando. Nesta jornada toda nós tivemos vários momentos de alegria, momentos em que foram valorizados os membros da família, a esposa, os filhos. Geralmente nestas 3 festas o homem subia sozinho para Jerusalém. Algumas vezes levava a sua família, é verdade. Mas logo depois que foram presos em Babilônia e que finalmente Babilônia os autorizou, ou na realidade, depois voltaram, no tempo dos Medos e Persas, voltaram e tiveram autorização para a construção do templo e a reparação dos muros. Nessa altura, eles vinham com muita vontade, com muita garra, para poderem ver tudo aquilo que Deus tinha feito pelo povo. Por isso se lembravam tanto do passado. O Senhor esteve conosco ali, esteve conosco acolá. O Senhor esteve com Davi. Deus prometeu a Davi que ele cuidaria da sua nação, cuidaria das pessoas, cuidaria de Israel. As bênçãos são dadas para Israel também, além de serem dadas para a família, para os filhos, para os netos. Então toda esta visão, toda essa economia da salvação, podemos dizer assim, ela era apropriada para que o judeu não perdesse, jamais perdesse de vista este alvo de completar a tarefa. A vida é difícil, nós temos sempre que subir uma montanha, mas vamos passar a linha de chegada. Que os reveses da vida não nos impeçam de passarmos a linha de chegada. E eu repeti várias vezes, repito agora também, não é quem chega primeiro nesta jornada, é quem chega. E este salmo vem mostrando isso. Se ele era cantado na entrada ou na saída, não importa muito. Mas era o prazer e o sentimento, ou nas duas, era o prazer e o sentimento de ter chegado. E agora de estar partindo, com as baterias renovadas, com a esperança renovada em Deus e nas suas promessas para o povo e para as pessoas. Não era uma romaria. O romagem não dá uma ideia de romaria, vamos lá para a gente ser aceito por Deus. Não, a participação era importante. Os judeus dispersos deveriam voltar para terem bem clara na mente qual seria a trajetória, o caminho que deveriam seguir. E isso deveria ficar bem claro na mente de cada um daqueles homens e também mulheres que subiam. E depois, quando chegavam em suas casas, contando as peripécias da viagem, na subida e na descida, parece que a descida é mais fácil, às vezes não é muito fácil não quando se desce uma montanha. Tem que se ter mais força nos pés, de alguma forma, mas, de qualquer maneira, eles contavam com alegria como subiram, como foram difíceis alguns momentos, como eles relembravam o povo de Israel. Então era uma subida histórica. Era uma subida cantando sobre vários aspectos dos pecados que deviam ser trabalhados com o poder e a graça de Cristo. Olhar para Cristo,
olhar para o objetivo, para Deus, né? Olhar para o objetivo, olhar para Jerusalém. Assim devemos nós, aqui em nossa experiência humana, não podemos perder de maneira nenhuma o foco, o objetivo da jornada. Nós não estamos aqui para passear. Olha, tem muita gente que acha que a quarentena da pandemia do coronavírus era para passear. E foi incrível, como nos primeiros finais de semana, parece que houve até um feriado, as pessoas queriam ir para a praia. As praias foram fechadas. E aí quero dizer assim, olha, use a máscara. Use a máscara em todas as situações. Se você sair de casa, deve ficar em casa. Mas se sair de casa, deve usar a máscara, deve lavar bem suas mãos. É a jornada, é a nossa jornada. Mas nós não estamos aqui para brincar na quarentena. A quarentena é uma coisa séria. Pessoas que quebraram a quarentena morreram. Morreram porque já tinham aquelas comorbidades, né? Mais de uma doença que tem que ver com este vírus, né? Com o ataque deste vírus. Então, nós também, quando olhamos para a caminhada espiritual, não estamos brincando. De maneira nenhuma, não podemos brincar nessa jornada. Por isso que ter o foco é muito importante. Foco, muito foco. Eu quero passar, quero chegar lá. Essa talvez deve ser o nosso Deus, este é o moto, né? Quero chegar lá. Não importa o que aconteça. E Cristo, quando fala do reino, ele diz assim, olha, se você tiver um olho que esteja atrapalhando você, tira ele fora. É melhor entrar no reino sem o olho do que não entrar no reino. Né? Se você precisar cortar alguma coisa, corte, mas entre no reino. Tamanha é importante, o olho é muito importante, mas se ele estiver atrapalhando você, tire-o fora. Essa é a mensagem de Cristo, né? Não que agora eu vou ficar cego porque eu vejo muita pornografia, agora eu vou ficar cego. Não, não é isso. Eu tenho que ter uma cegueira espiritual para essas coisas, né? Elas não devem ser importantes na minha vida. Então, nós estamos na jornada. A jornada está terminando. Os peregrinos estão chegando. E aqui diz que chegam ao pôr do sol, à noitinha, e as luzes do templo estão acesas. Ali está um grupo vigilante de sacerdotes, cumprindo sua função, para saudar o peregrino que chega a qualquer hora. Não havia uma placa assim, fechado, abrimos amanhã às 8 horas. Não, a hora que o peregrino chegava. E a hora que ele chegasse, seria atendido. E o texto diz assim, bendizei ao Senhor vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Primeiro uma bênção para os sacerdotes, para aqueles que trabalhavam no templo. Isso me arrepia muito, porque nós devemos orar muito pelos nossos líderes espirituais, devemos orar pelos pastores, devemos orar por aqueles que labutam, pelos missionários, por aqueles que nos lideram espiritualmente, para que não caiam, para que sejam estas luzes acesas, para nos ajudar a entender a palavra. Salvação é individual, mas a importância dos líderes religiosos são muito importantes. Por isso agora uma palavra aos líderes religiosos, e eu me incluo entre este grupo, vamos ser honestos, vamos ser leais para com o povo, vamos deixar a luz acesa do templo. Não estou falando do templo físico, não estou falando da igreja, estou falando da vida. Deixe a luz sempre acesa, para que os peregrinos possam encontrar o caminho, olhando para você. Nós temos uma tarefa muito importante, especialmente agora, de animar as pessoas. Mesmo que não estejamos animados, temos que buscar este poder de Deus para isso. Então, ore pelos seus ministros, pelos seus líderes religiosos, que eles sejam esta luz acesa nas horas da noite, para poder iluminar o seu caminho, para poder lhe dar uma palavra de ânimo. Nós, os ministros, os líderes religiosos, não substituímos a Deus. E nem devemos ser olhados como semideuses, pessoas muito especiais, não. Somos servos de Deus para servir a Ele. E servir a Ele significa servir as pessoas também, amá-las, orar com elas. Então há uma bênção dos peregrinos que saem e os que chegam. Quando eles saíam bem de madrugada.
e olhavam para o templo, as luzes estavam acesas. Iam embora, dizendo essas palavras: bendizei ao Senhor vós todos, servos de Deus, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Que vocês sejam esta bênção para o Senhor, essa bênção de vida, que vocês bendigam ao Senhor com as suas atividades. Agora, nós em casa somos líderes religiosos também. O pai deve assumir a sua função. Na ausência do pai, pela não concordância, pela não aceitação de Cristo, a mãe deve assumir esse papel. Alguém tem que ser o líder religioso, porque as crianças olham para os pais e veem Deus nos pais. Deus deve ser assim. Então, a liderança é importante nesses aspectos todos. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor, na chegada e na saída. Quando estavam chegando, olha aí, vamos erguer as mãos, vamos louvar ao Senhor. Quando estavam saindo, vamos erguer as mãos, vamos louvar ao Senhor. E finalmente, de Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Quando chegavam, recebiam essa bênção. Aqui de Sião, te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. E quando estavam indo embora, os próprios sacerdotes levantavam suas mãos também e abençoavam desde Sião as pessoas em nome de Deus. Se nossa vida não tem o propósito de abençoar as pessoas, para que ela serve, eu perguntaria? Para cumprir uma jornada, para cumprir um determinado grupo de regras, para chegar lá e dizer eu cheguei? Há muitas pessoas que vão para os campos missionários, sejam eles no Brasil, fora do Brasil, além-mar, e mandam muitas fotografias, muitas selfies. Eu acho que nós poderíamos diminuir o número de selfies e elevar o nome de Deus. Se eu faço uma missão, porque a missão é feita para servir. E se a missão é minha aqui, eu tenho que servir e abençoar as pessoas. Como ser uma bênção para as pessoas? Ter a Deus. Geralmente as pessoas pedem uma bênção para Deus. E eu já fiz isso, e você também já fez. Senhor, me abençoa neste assunto, me abençoa naquele assunto. Talvez seria melhor pedir para Deus: Senhor, eu tenho um problema aqui, eu queria que o Senhor me iluminasse. Me faz ser uma bênção diante desse problema. Não é a situação que deve receber uma bênção, é você. Para entender, para compreender todas as necessidades que as pessoas têm. É isso que tem que acontecer. Você ser uma bênção para que as pessoas possam receber este orvalho de Cristo, estas gotas do orvalho de Cristo em suas vidas, que possam receber o óleo precioso, como mencionou no salmo anterior, e desfrutarem da alegria de manterem o coração ligado a Cristo. Então, estamos chegando no caminho, no final do caminho. Vamos abençoar aqueles que trabalham por nós e que mantêm as luzes acesas do templo. Vamos erguer as mãos e vamos receber as bênçãos deles que erguem as mãos também diante do Senhor. A bênção que diz: de Sião te abençoe o Senhor, o Criador do céu e da terra. Que importância ser esta bênção que Deus quer que sejamos. Em casa, a mãe sendo uma bênção, o pai sendo uma bênção, os filhos sendo também uma bênção no lar. Que esta seja uma grande realidade na minha e na sua vida. Sermos bênçãos de Deus. Bom, aqui ainda não chegamos ao fim da jornada. Podemos chegar ao fim da jornada à noite, quando descansamos, mas a vida continua. Podemos estar tratando de um doente e ele se cura em nome de Deus ou não, mas a jornada continua. Podemos cair, temos que levantar e a jornada continua, porque o nosso objetivo, apesar dos reveses da vida, das situações desagradáveis da vida, é chegarmos na linha, é chegarmos no objetivo, no alvo. Vamos continuar caminhando juntos, ajudando-nos uns aos outros? Então vamos orar. Pai querido, que a Tua bênção esteja sobre nós. Pai amado, que o Teu amor e a Tua misericórdia
possam seguir os nossos dias, que a Tua presença seja mais querida em nossa vida, que tenhamos este prazer de viver com os irmãos e contigo, que esta união seja uma bênção para a nossa vida, porque uns ajudam os outros a seguirem nesta jornada, nesse caminho. A subida é íngreme, é dura, mas vale a pena. Que o Senhor esteja conosco e que olhemos para trás, cantemos, que olhemos para trás e possamos ver como o Senhor tem tratado o Teu povo através dos séculos e dos milênios. E nós louvamos o Teu nome por isso. Faz-nos uma bênção no lar, no trabalho, onde quer que estejamos. Em nome de Cristo. Amém.